A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 7 da classe pré-adolescentes. A revista tem como título Recebendo o Batismo no Espírito Santo. Esta é a revista do terceiro trimestre de 2025. O título da lição de hoje, As Línguas Estranhas como Evidência do Batismo. A lição de hoje encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 4 e Atos 10, 45 e 46. A Bíblia diz, este é o texto principal, está em Marcos 16, 17. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. O professor terá 3 objetivos em sala de aula, aos quais ele deverá se ater para não fugir do tema, aquilo que é proposto para o ensinamento da lição. O primeiro objetivo é compreender a evidência das línguas no dia de Pentecostes. O segundo, destacar como as línguas se manifestam enquanto dom espiritual. E, em seguida, apontar que as línguas tratam-se de uma expressão verbal inspirada e que não pode ser imitada. Então, vamos para o início. Nós temos um tópico aqui chamado Conhecendo Mais de Deus. É uma apresentação da lição para os nossos alunos, né? É uma introdução para que eles entendam o que será estudado. Então é importante que o professor, ou a amada irmã, professora, seja bem claro neste ponto, lembrando o que eles aprenderão e a forma que será aplicada em suas vidas, sempre levando em conta a classe, né, a faixa etária de pré-adolescentes, porque é necessário uma melhor explicação. É diferente de nós ensinarmos para adultos, isto é bem claro. Mas Deus dará o conhecimento, o discernimento para todos aqueles que têm o propósito. Deus abençoa. Deus sempre abençoa aquilo que é do Senhor dá certo, né? No final dá certo porque é Deus que está no controle. Nós devemos permitir a ação do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas e assim será bênção não só para os alunos, mas também para a vida do próprio professor. É bênção ensinar, é uma dádiva, é um dom que Deus deu e vamos zelar por isso. E a lição, conhecendo mais de Deus aqui já, né, o primeiro tópico, que a introdução lembra a nós que o batismo no Espírito Santo ele é o segundo evento mais importante, porque o primeiro é a conversão. Quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus, temos a nossa vida transformada, né? Estamos ali passando pelo processo para que o Senhor possa agir em nós, em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, e assim possamos viver verdadeiramente a sua vontade. Mas para que possamos fazer algo mais, para que possamos realizar algo mais em sua presença, é necessário o batismo no Espírito Santo. É necessário que nós possamos ser cheios do poder de Deus, da autoridade. O Senhor quer transbordar o seu poder sobre nós. Isto é o batismo no Espírito Santo. Necessário, e lembrando aos nossos alunos que eles não podem cessar a busca, devem buscar continuamente, assim como os irmãos fizeram lá no dia de Pentecostes, que eles reuniram por vários dias até que do alto pudessem ser revestidos de poder. É exatamente isso. E hoje nós vamos lembrar, estudaremos este ponto que será o principal, que é o falar em línguas. A evidência principal do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, onde todos poderão ver, constatar que Deus está falando, que Deus batizou aquele jovem, os nossos jovens, aquela irmã, é a principal evidência. E aqui o tópico número 1 tem como título a evidência das línguas no dia de Pentecostes. Nós já aprendemos, né, então, que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para todos. Esta promessa que está lá desde o Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, versículo 28, 29, na qual o Senhor fala que derramará o seu Espírito sobre toda a carne, que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos e que até os servos, do menor ao maior, todos serão cheios do Espírito Santo desde que busquem ao Senhor. E lembrando que a necessidade, que o dom, essa dádiva, esse algo a mais que o Senhor quer nos dar, ele vem através da capacitação no batismo com o Espírito Santo, na qual nós recebemos a plenitude daquilo que é do Senhor. Ele nos enche, nos capacita, nos fortalece para realizarmos algo mais, algo diferente. O Senhor tem projeto para a vida de todos os nossos alunos e para que se cumpra, para que eles possam ser mais usados ainda, mais cheios da presença, é necessário então abrir o coração, buscar o Senhor continuamente. A letra A aqui tem como título o grande barulho e o fogo. Aqui nós vamos lembrar da experiência lá no dia de Pentecostes.
que foi marcada por um barulho. E este barulho é citado, né, por Lucas lá em Atos dos Apóstolos, dizendo assim: veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Um barulho de um vento, né? De um vento que tomou conta daquele lugar, que era o quê? Era a presença do Todo-Poderoso, era a presença do Espírito Santo de Deus. Invadiu, na verdade, né? Nós falamos invadiu, mas a verdade é que eles buscaram, eles pediram que viesse, que pudessem ser cheios. Então a presença do Senhor tomou conta daquele lugar e da vida dos irmãos que ali estavam reunidos, porque o nosso Senhor, Ele é maravilhoso e Ele é um Deus de poder, Ele nos ama, Ele é um Deus de respeito. Ele, se nós chamarmos, Ele vem até nós, né? Nós falamos essa palavra invadiu, mas invasão, a ideia de invasão, o significado mesmo da palavra nós vamos entender, né? Não é da forma que Deus age, né? Nós precisamos clamar e Ele nos encherá, Ele penetrará em nossos corações, transbordará a nossa alma no Espírito Santo, e assim nós poderemos ser cheios, poderemos ter o derramar em nossas vidas. Evidências das línguas é a letra B. No dia de Pentecostes havia em Jerusalém pessoas originárias de várias nações, cretenses, árabes, a Bíblia cita, né, vários povos. Então, quando o Espírito Santo do Senhor esteve sobre a vida dos que ali estavam reunidos, eles começaram a falar em outras línguas. Neste momento, eles foram cheios do Espírito Santo e ali, aqueles que estavam reunidos, e cada um com o seu próprio idioma, mas com a ação do Espírito Santo, os irmãos começaram a falar na língua de outros povos, e os outros povos recebiam entendiam o que Deus queria falar, o que Deus queria que eles entendessem. Até então, os judeus com seu idioma e ali pessoas de outros países não entendiam, mas a ação do Espírito Santo fez com que algo especial acontecesse ali naquele lugar. E somente o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer algo tão incrível. Deus, Ele revela a sua vontade para todos aqueles que estiverem buscando. As lutas vêm, as dificuldades vêm, muitas das vezes podemos achar que não teremos a resposta, mas Deus não nos deixa sem resposta, que está bem claro para nós. Então devemos lembrar aos nossos alunos que Deus dará resposta às orações deles, as orações que eles fizerem, as dúvidas que eles tiverem, os problemas que eles enfrentarem. Deus dará a solução se eles persistirem, se estiverem continuamente na presença de Deus, buscando ao Senhor de todo o coração. É necessário que assim seja, para que eles recebam esta presença magnífica e maravilhosa do Senhor. Então foi um dia muito especial. Pessoas de várias nacionalidades entenderam em sua própria língua. Então Deus agiu de forma maravilhosa. Letra C, as línguas como sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Falar em línguas é o sinal inicial físico, né? O primeiro, aquilo que é visível a todos que estão próximos a nós, os que estiverem ao nosso redor. Falar em línguas é a evidência principal do batismo no Espírito Santo. Olhando para o lado físico, né? A verdade é que o Espírito Santo, a sua ação principal é na parte externa, em nossos corações, na nossa vida, na nossa forma de ser, no nosso agir. Esta é a ação principal do Espírito Santo. A evidência virá de forma física através das línguas estranhas, através do falar em línguas estranhas. É importante, então, que os nossos alunos tenham esse entendimento, né, do falar em línguas como evidência física, porque na parte, né, no nosso ser, no espírito, na alma, o Espírito Santo estará preenchendo de maneira especial, transformando-nos, nos capacitando e nos dando mais autoridade, mais coragem para pregar a palavra de Deus, ousadia para falarmos em qualquer situação sem temer. Vamos para o tópico 2. Quero pedir ao meu amado irmão que deixe o seu like, se inscreve no canal e também compartilhe esse vídeo a pessoas aí que amam a palavra de Deus, que necessitam dessa palavra maravilhosa, que é importante para as nossas vidas, e este tema que é maravilhoso, que também suscita muitas dúvidas, inclusive entre os nossos alunos. Por isso vamos continuar aqui no tópico 2, a evidência das línguas na igreja de Corinto. Então aqui tem um grande exemplo, um momento de ensinamento de Paulo aos irmãos que ele estava referente ao uso das línguas, né, o uso correto, a forma de estarem, de como administrarem este momento tão especial que a igreja, que Deus
entregou à igreja através do Espírito Santo. O falar em línguas como dom é a letra A. As línguas aparecem novamente no contexto espiritual da igreja, não apenas como evidência do batismo, mas também como dom espiritual, como o próprio apóstolo Paulo fala ali, que os dons espirituais, que o batismo no Espírito Santo é um dom que foi entregue pelo Espírito Santo e que através desta ação a pessoa se tornará uma pessoa diferente, uma pessoa que agora é diferente assim, quando nós aceitamos a Cristo nos tornamos diferentes, né? Andamos na contramão do mundo, mas agora, cheio do Espírito Santo, algo diferente, algo especial, este irmão começará a realizar graças à ação do Espírito Santo que dá dons, que dá talentos, que dá coragem, que dá ousadia, que dá algo diferente e especial para o cristão. Então, o apóstolo Paulo lembra isso aos irmãos ali de Corinto. Inclusive, ele até cita o batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas, como a língua dos anjos, também é citado assim no livro, na carta aos Coríntios, os irmãos de Corinto. As línguas estranhas são um dom dado pelo poder do Espírito Santo e revela verdades secretas para a edificação da alma. É algo de Deus, né? É relacionamento, intimidade, algo que Deus revela ao homem por amor, pela sua misericórdia conosco. Ele nos revela, nos edifica através do falar em línguas. E nós vamos ver que no dia de Pentecostes, os irmãos falaram em outras línguas que outras pessoas conheciam. Mas o apóstolo Paulo também fala das línguas estranhas para edificação individual, mas ele lembra que é melhor que seja para edificação de todos, que todos que ali estiverem reunidos. Então, no momento que Deus falará com a igreja, também Deus se revela através do falar em línguas. Ordem no culto, é a letra B. A igreja de Corinto era muito espiritual, buscavam o Senhor continuamente, buscavam ser cheios do Espírito Santo, mas ela não seguia a doutrina exatamente como deveria seguir. Por isso Paulo exortou a igreja de Corinto quanto ao uso dos dons espirituais. O batismo no Espírito Santo é um dos dons ali que ele cita, que chama a atenção para que a igreja pudesse fazer bom uso. Então, por esta razão, ele mostra na carta a forma correta de administrar o dom de línguas. Paulo orientou os crentes a falarem em línguas de forma organizada, tendo em vista que a finalidade do dom de línguas é a edificação espiritual. É exatamente, o falar em línguas, o falar é a edificação dos irmãos, do irmão ou dos irmãos. É melhor. Então ele até cita aqui que se não houver intérprete, que se não houver quem possa revelar o que Deus está falando ali através das línguas estranhas, que a pessoa se cale, não é que fale ali com Deus, ele e Deus, falando ele com o Senhor ali no seu momento de intimidade, não que se cale, não que cesse de falar em línguas estranhas, não, que ele continue na intimidade com o Senhor. Se porventura não houver quem interprete ali o que está sendo falado em voz alta dentro da igreja, então que a orientação é que a pessoa mantenha-se ali com a intimidade com o Senhor. Porque Deus, ele edifica a igreja, mas também edifica o irmão também individualmente, através do falar em línguas. Mas ele usa apenas este alerta aqui, que nós possamos orar, que a igreja possa orar em um só propósito, para que a edificação seja de maneira coletiva, melhor ainda, né? Porque uma igreja que tem propósito, que tem coletividade, que tem amor ao próximo, ela vai marchar, ela vai adiante. Então é melhor que assim seja. E foi assim que a igreja primitiva cresceu. A igreja que nós estudamos sobre o derramamento do Espírito Santo foi uma igreja histórica, uma igreja que mostrou como as igrejas de hoje devem ser, como devem amar os seus irmãos, como repartir os seus bens, não deixar que o outro passe necessidade. Então foi uma igreja exemplar, graças à ação do Espírito Santo de Deus. E devemos lembrar os nossos pré-adolescentes que Deus requer isso de nós nos dias de hoje. Por isso que devemos ter o compromisso com tudo que é certo, com tudo que é bom. Os nossos alunos devem também estar compromissados, inclusive no que tange, no que se refere ao falar em línguas estranhas. Por isso a Bíblia também tem ensinamento sobre isso e a razão de nós estarmos aqui estudando este tema no dia de hoje. Tópico 3. Uma expressão verbal inspirada. Falar em línguas são sinais visíveis que acompanham os cristãos que recebem o batismo no Espírito Santo. Letra A. As línguas não podem ser aprendidas de forma alguma. As línguas não podem ser aprendidas, pois provém do próprio Deus.
e ela é de forma especial e única. Somente Ele somente Ele nos enche com o Espírito Santo e nos dá este poder, né? Este algo maravilhoso que provém dele e de nós, que sairá das nossas bocas graças à ação de Deus, à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então não há alguém que possa imitar as línguas estranhas que são faladas na igreja. Esse tipo de comportamento trata-se da falta de temor e respeito àquilo que é sagrado. Portanto, a instrução aos nossos alunos é que busquem continuamente, até que eles possam ser cheios do Espírito Santo de Deus, recebam a plenitude, recebam a completude, estejam completos do poder de Deus. Esta é a recomendação para eles. Não imite, não brinquem com as palavras, com as línguas estranhas que eles escutam. É necessário o temor, é necessário lembrarmos que estamos que estamos na casa de Deus, que estamos na obra do Senhor. E nós devemos amar ao nosso Deus, respeitá-lo, ser exemplo para os outros também. Porque se nós brincarmos, as pessoas não vão levar em consideração a obra de Deus se nós tratarmos com brincadeira. Então, que os nossos alunos também possam ter este entendimento. Então, elas não podem ser aprendidas pela inteligência humana, de forma alguma, não podem ser aprendidas, e nem tampouco devem ser ensinadas, né? Isso de forma alguma pode ser ensinado. Se a pessoa vai falar algo, querer ensinar, ela já vai estar levando um engano, mentindo, porque provém de Deus, somente de Deus. As línguas tratam-se de manifestação do Espírito Santo, que capacita o crente a pronunciar palavras espirituais que nem mesmo ele entende. Nós nem entendemos, pronunciamos, mas nós não entendemos, porque é a ação do Espírito Santo na vida do crente. É a ação do Espírito Santo. Se fosse algo de nós entenderíamos, mas como é do Espírito Santo, é algo de Deus, é revelação de Deus, é um código de Deus que Ele quer nos edificar. Mesmo nós não entendemos, somos edificados, porque é isto, é o mistério de Deus, é o mistério que Deus deixou, o que nós podemos fazer como crentes é agradecer a Ele por esta oportunidade de sermos edificados, de sermos renovados, de recebermos a edificação, Deus movendo, trabalhando, fazendo um mover genuíno em nós. Não é isso que nós pedimos? Então é exatamente isso, é um mover genuíno. É algo que Deus faz, é algo do próprio Deus. É a ação do Espírito Santo fazendo com que nós possamos ser melhores cristãos. É exatamente isso o desejo do Pai, que nós possamos ser melhores naquilo que nós já fazemos como crentes. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer. O batismo é para proporcionar exatamente estes momentos. O crente ora e busca intimidade com Deus. Esse crente que ora, ele recebe então a graça do Senhor. Letra B. A necessidade de interpretação. O apóstolo Paulo orienta como os irmãos da igreja devem administrar o dom. Ele não proíbe os irmãos de falar em línguas, porém orienta que o dom de línguas deve ser acompanhado do dom de interpretação de línguas. É isso que nós já falamos agora há pouco, referente ao falar em línguas, na qual a recomendação é que todos sejam edificados. A recomendação é para que a igreja seja edificada. Então, se estiverem ali falando, é importante que os irmãos estejam atentos, buscando ao Senhor, pedindo a interpretação, que busquem ao Senhor e Deus revelará a sua vontade, porque é isso, o falar em línguas é a revelação de Deus, é mais uma vez Deus revelando a nós, dessa vez de uma forma diferente, uma forma espiritual, né? Uma forma que Deus tem para com o seu povo. Então é necessário nós cumprirmos também a sua vontade para que aconteça tudo conforme Ele espera de cada um de nós, falando em línguas estranhas, interpretando, e assim todos possam ter o entendimento da revelação que Deus tem para a igreja naquele momento. Então quem fala em línguas edifica-se apenas a si mesmo, porém quem interpreta edifica os demais irmãos. Essa é a verdade e esta é a recomendação. Subtópico C, as línguas são sinais para os descrentes. Sim, as línguas são evidências não só para os cristãos que ali estão ao redor daqueles que estão recebendo o batismo no Espírito Santo, mas é também evidência para aqueles que são descrentes. Muitos até acham que estamos ficando loucos, mas nós estamos verdadeiramente cheios da presença de Deus. É uma dádiva maravilhosa. Por mais que alguns possam pensar assim, outros possam estar curiosos daquilo que Deus proporciona àqueles que são seus filhos. Algo especial, um momento especial, uma alegria que ela é contagiante. É incrível isso, porque certamente aquele que está ali com o coração aberto, que abra o seu coração, passa a entender um pouco daquilo que Deus quer dar mais
aquele jovem, aquela pessoa que está ali prestes a converter ao caminho do Senhor Jesus. Então ela é evidência a todos, é uma evidência e é algo especial, aquilo que é de Deus é bênção e assim devemos agir. Devemos sempre alertar os nossos alunos que busquem incessantemente a presença do Espírito Santo e assim possam trabalhar com mais ousadia, determinação, com algo especial que o nosso Deus merece, graças a Ele mesmo, né? Graças a Ele, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor por nós, que nos proporciona isto que é tão especial. E que todos os nossos alunos possam buscar o Espírito Santo de Deus. Separei aqui uma dinâmica muito especial para os nossos alunos, e para que eles entendam, né, sobre essa questão da evidência, do falar em línguas, da língua diferente, ali, do momento, né, em Atos, no qual se cumpre ali o derramado do Espírito Santo, onde as pessoas falam em línguas e começam a entender a língua de outros povos. A dinâmica tem este intuito. Então, o título dela é Uma Língua Diferente. O objetivo é mostrar que as línguas no batismo, no Espírito Santo, são uma evidência sobrenatural, diferente da fala natural. Então, o falar em línguas é sobrenatural, diferentemente da nossa fala, né? Da forma que nós falamos normalmente. Os materiais, folhas com frases simples escritas em idiomas diferentes. Pode usar tradutor, então usa aí, tem o Google Tradutor, que pode utilizar então para criar inglês, espanhol, japonês, idioma que o professor quiser. Balões, envelopes para guardar as frases, uma Bíblia aberta em Atos 2, versículo 4. O passo a passo, preparar as frases. Escreva, por exemplo, Jesus é o Senhor. Em português, obviamente, Jesus is Lord. Em inglês, Jesus é o Senhor. Em espanhol. Aí tem aqui em japonês, impossível para mim entender esses pauzinhos aqui. Eu não entendo isso aqui, mas o professor copia e leva para os seus alunos, etc. Né? Outras opções também. Distribuição secreta. Cada adolescente pega um balão, envelope, com uma frase e não mostra para os outros, né? Então, o que o professor escrever ali estará dentro do balão ou dentro de envelope, né? Dessa forma. Hora de falar, um por vez vai ler a sua frase, sem traduzir. Pergunte ao grupo, vocês entenderam? Mostre que algumas línguas podem ser entendidas por quem conhece, mas outras não. Talvez alguns entendam o espanhol, talvez alguns entendam o inglês, o japonês aí já vai ficando mais difícil. Então, lição espiritual. No Pentecostes, lá em Atos 2, Deus deu línguas que eram entendidas por quem estava presente. Em outros momentos, Atos 10, 1 Coríntios 14, são línguas espirituais que só Deus entende. Exatamente, né? Em 1 Coríntios 14, quando Paulo fala da língua estranha que só Deus entende. Existem então essas duas situações. O ponto principal, as línguas são a primeira evidência visível do batismo do Espírito Santo, algo que não vem do raciocínio humano, mas do Espírito Santo. Versículo final, leia Atos 2,4 e explique que a fala sobrenatural é um sinal dado por Deus, não aprendido. Aplicação, então, final, o entendimento aqui para que nós possamos fechar a dinâmica, assim como na dinâmica, quando recebemos o Espírito Santo, ele nos capacita a falar algo que não vem de nós. E isso é um sinal de que algo novo e poderoso aconteceu em nossa vida, assim como foi lá em Atos 2, o falar em línguas e as pessoas entenderem tudo o que estava falando, graças ao nosso Deus que queria que aquele povo entendesse o que Deus tinha a repassar. E Deus, ele agiu dessa forma, e nós podemos ver que Deus, ele tem as suas formas de agir, e esta é a forma que Deus capacita todo aquele que buscar, todo aquele. Nós vemos lá na Bíblia que Deus, ele usou até uma jumenta, né, para falar com o homem, mas nem todos terão a jumentinha para falar. Ali, ou será para todos como foi nessa situação que nós citamos. Mas Deus pode usar a todos através do batismo, da ação do Espírito Santo, para que entenda o que Deus quer falar individualmente, mas também para a igreja, para as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que o professor tenha uma ótima aula em nome de Jesus.